é a Nestlé que tem sede na Suíça. É a Suíça que pertence à Nestlé. Terceiro ano do ensino médio, mais uma vez, semana 4, apostila 4. O debate é o papel do Estado. Mais uma vez, qual é a função, afinal, qual é a natureza e qual é a função do Estado Nacional, do poder jurídico, político, constituído por um povo e que governa um território. O que nós muitas vezes chamamos de poder público, mas existe uma diferença importante, mas normalmente a gente identifica como poder particular ou o setor privado, empresas, patrimônios particulares e o poder público, a força do Estado. Então nós temos, né, poder público, poder do Estado e o universo privado particular. E o que nós vemos nesse debate, na semana 4, mais uma vez, são os 3 conceitos-chave: globalização, neoliberalismo, né, e nacional-desenvolvimentismo, que tem a ver com o papel do Estado. Qual é o papel do Estado na sociedade, afinal de contas? Nós vamos ver que com a globalização, esses choques e esses debates vão ficar cada vez maiores, porque de um lado nós temos o desenvolvimento muito grande do sistema capitalista. O sistema capitalista é o que leva à frente essa globalização, o capitalismo financeiro, ou seja, no mesmo dia nós temos um fluxo de bilhões e bilhões e bilhões de dólares correndo no mundo. Investidores procurando qual é o melhor lugar para eu investir e para eu lucrar. Né? Quanto menos controle do Estado existir nesses locais, dependendo da atividade, melhor é para o meu investimento. Mas, por outro lado, eu também tenho que procurar locais que vão garantir o meu retorno. Então, a ideia do neoliberalismo caminha junto com a globalização na questão do Estado mínimo. Eu vou procurar países onde o Estado ele é um Estado seguro, mas ele interfere o mínimo possível na economia, estimulando a vinda de empresas para esse território, com mão de obra barata, com poucos impostos, dependendo do setor, com pouco controle sobre aquele setor, e isso você deixa nas mãos desses grupos privados o controle daquele ramo econômico. Por outro lado, há os defensores de um Estado mais controlador, um Estado mais regulador, um Estado que se torne mais presente na atividade econômica e em outras esferas da vida, na sociedade, colocando que esses interesses econômicos do neoliberalismo, do capitalismo financeiro, eles desprezam uma série de questões como o desenvolvimento social, como a preocupação ambiental, como o problema da violência, das desigualdades, dos bolsões de pobreza. Então, há um debate importante entre Estado mínimo ou um Estado maior que controle mais a sociedade. Exemplificando o que está no texto da nossa apostila 4, um exemplo prático da década de 1990, quando, principalmente com a eleição de Fernando Collor de Mello, aqui no Brasil, em 89, a década de 90 é uma década muito importante no Brasil desse ponto de vista dos princípios neoliberais, do Estado mínimo. Nós tínhamos a empresa brasileira de telefonia, Embratel, e durante o governo de Fernando Henrique Cardoso ela foi privatizada. Muitos críticos da privatização diziam que o setor ele foi privatizado a preço de banana, sem um controle do Estado, um controle bem feito, por isso que hoje nós temos uma internet muito cara e o setor é o campeão de reclamações. Né? Então nós temos uma concorrência entre empresas, mas a qualidade do serviço é ruim, o preço é alto e as empresas são as mais denunciadas pela falta de
fiscalização e rigor de punição em cima delas. Por outro lado, aqueles que elogiam dizem que se até hoje fosse na mão da Embratel, a Embratel não tinha condição tecnológica de acompanhar o ritmo da globalização mundial. Quer dizer que hoje nós ainda não teríamos nem internet ou telefonia celular caso não tivesse sido privatizada a então Embratel. Um outro caso famoso, procurem também, é sobre a Vale do Rio Doce, que foi vendida a um preço de banana, um preço baixíssimo, com a justificativa de que não dava lucros e que era apenas um cabide de emprego de políticos, né, que é sempre uma crítica muito feita pelos liberais e neoliberais, de que as empresas do Estado, as empresas sob o controle do Estado, são apenas cabides políticos, são ineficientes e que o setor público não tem efetividade, não presta bons serviços. Portanto, devem ser privatizados. E aqueles que criticam a privatização dizem que é uma entrega de um patrimônio do povo, um patrimônio público, a esse capital internacional que não tem rosto, que nós não sabemos realmente quem são os verdadeiros donos e quais são os interesses, e que acaba explorando boa parte, né, das riquezas, dos serviços para países e populações que aproveitam esses serviços, mas são explorados, como por exemplo nesse caso da internet. Então são debates que são muito fortes até os dias de hoje entre esse novo liberalismo, neoliberalismo, e o que nós podemos chamar de estatismo ou nacional desenvolvimentismo, porque volta a períodos dos governos brasileiros em que havia essa ideia de que o Estado tem que ser o promotor do desenvolvimento brasileiro, enquanto que os privatistas, muitas vezes chamados de entreguistas, são aqueles que defendem a abertura maior à globalização e ao capitalismo financeiro global e a diminuição significativa do poder do Estado na sociedade. Então leiam essas páginas do livro e vamos debatendo, porque é um tema super atual, que vai estar sempre aí, e sobre os alcances realmente do poder do Estado. Não à toa o período que nós vivemos hoje é chamado de pós-modernidade, porque é um período chamado pós-estados nacionais. Quer dizer, no mundo de hoje, qual é realmente o poder político, econômico de um governo, de um país, perante as grandes empresas e multinacionais que tem no mundo? Não é a Nestlé que tem sede na Suíça, é a Suíça que pertence à Nestlé.